importante quanto essa, porque o ataque do governo, ele tira a espinha dorsal da vida funcional dos servidores, quando ele ataca a questão da carreira e quando ele ataca a previdência. Então ele foi bem no âmago da questão, ele desconhece todo um trabalho. O governo é tão perverso que ele desconhece ou ele anula todo um esforço que se faz para que você tenha uma universidade pública, gratuita e de qualidade, através exatamente do nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos setores. Então ele parece que o sentido carrasco do governo, ele se evidencia em exatamente menosprezar toda uma vida institucional, toda uma vida pregressa e uma vida progressa também, porque ele ataca o que se conquistou no plano de carreira. Para que se fale em plano de carreira, é preciso que vocês entendam, e eu vou transmitir para vocês a história que se teve até hoje em relação a essa conquista. E a história, ela começa em 1980, quando se promoveu os primeiros debates a respeito de que nós servidores das universidades federais, deveríamos ter uma carreira que até então nós não tínhamos, né? Você tinha uma tabela que era chamada tabela permanente, pertencente ainda a uma lei que era 11.111, né, que era o estatutário, e logo depois foi exatamente no período em que os sindicatos começaram, as associações começaram a se transformar em sindicatos, e esses sindicatos se congregaram, por exemplo, no nosso caso, com a FASURA. Então coincide toda essa discussão com essa luta, né, primeiro, de transformar as associações de servidores em sindicatos para poder ter um lugar de disputa política e também de enfrentamento ao governo politicamente, que os sindicatos aqui representariam essa prerrogativa. Então, qual era o cenário naquela época de 1980? Era exatamente um cenário que você estava redemocratizando o Brasil. Você tinha saído de um regime autoritário. Esse cenário que eu estou falando em relação a essa redemocratização do país. Em 1985, a primeira ideia disso aí foi em 1980 e a segunda ideia foi em 1980, quando se conseguiu o que se chamou de plano de cargos e salários, benefícios e vantagens. Nessa época, o que foi que aconteceu? É que as fundações, elas ganhavam mais que os servidores públicos das universidades que já estavam implementadas. Então, o primeiro embate foi exatamente conseguir que nós, servidores, tivéssemos a isonomia com essas fundações. Já foi um grande embate. E através de uma greve. É importante que se diga, pessoal, esse histórico, ele é muito importante para que a gente entenda todo esse processo e motivo pelo qual a gente está aqui debatendo. Porque é a construção da nossa luta. E nessa construção da luta, principalmente os servidores mais jovens, com as fundações. E também nessa discussão, olhe como na sequência é importante. Lá naquele ano, 1975, nós conquistamos também o direito a ter o vale transporte, o auxílio alimentação, o auxílio pré-escolar, através de greves. Por quê? Porque as leis que eram seletistas, elas não alcançavam o serviço público. Então a gente teve que lutar para que também a isonomia de leis que existia na consolidação das leis de trabalho também fossem alcançadas pelo serviço público. Isso aí, 80, 85, um avanço através de greve. E em 1987, observem a sequência, 80, 85, outra conquista, e 87, nós tivemos o plano chamado PUCRICE, que foi a primeira organização de carreira. O PUCRICE, que é o Plano Único de Classificação e Redistribuição de Cargos e Empregos, que consolidou
isonomia com as fundações. O movimento e na própria condução desse tipo de problema. Por quê? Porque aquela época, pessoal, que antecedeu a Constituição, nós tínhamos, no plano, nesse púlcrice, nós conseguimos um piso salarial correspondente a 3 salários mínimos, ou seja, o menor cargo que entrava nas universidades já entrava com 3 salários mínimos. E nós conseguimos também que na confecção das tabelas, de cada nível para um outro nível, para um nível posterior, esse nível posterior, que seria o inicial e depois o segundo nível, ele seria multiplicado por 5%. Ou seja, quando você olha nos padrões de vencimento, o que é carreira? Carreira é você percorrer os níveis de vencimento, de 1 a 16, e percorrer também os níveis de capacitação. Então, quando você sai do nível, o padrão de vencimento do 1 para o 2, o 2 teria que ser multiplicado por 5% à época. De tal forma que você construiu uma tabela bem robusta, porque cada nível que você avançava era multiplicado pelo fator 5, sem precisar de aumento salarial. Era na tabela que isso era aplicada. Então, veja bem, uma vida bem... até teve ciumeira dos docentes, porque nós ficamos muito além, inclusive, dos salários dos docentes. Isso provocou, inclusive, uma certa ciumeira com a associação dos docentes e os próprios docentes, porque nós, servidores, conseguimos nos organizar e ter uma conquista muito, muito boa. Em 88, com a Constituição Federal, em 87, tinha uma coisa interessante, que era a questão da ascensão funcional. Ou seja, todo servidor que estava desviado de função, ele poderia fazer um concurso interno, dependendo de vaga interna também, e ele poderia ascender a um cargo para outro cargo mais superior àquele que ele tinha. Essa figura, a Constituição acabou, dizendo que era ilegal e que todo cargo para você mudar, toda situação para você mudar de cargo teria que ser através de concurso. Então, existia também nessas conquistas, essa prerrogativa, nós sendo desrespeitados, porque não tinha nada que assegurasse a nossa, por exemplo, estabilidade, as perseguições que existiam, que inclusive hoje, até hoje, ainda tem, que são os assédios morais, mas nós conseguimos com a 8.112, que é a nossa Bíblia, é o nosso manual jurídico, a 8.112, conseguimos também nesse tempo, na década de 80 até 90, nós conseguimos tudo isso, através de quê? Da luta. Nada foi dito assim, nós vamos, pelo governo, nós vamos estabelecer o regime jurídico único, nós vamos estabelecer uma nova carreira para vocês. Não. Nós tivemos que nos organizar e tirar competentemente, escrever competentemente tudo isso para poder ir para o embate com o governo. E aí saiu o primeiro plano, que é o púlcrice, saiu também o púlcrice, e depois saiu também a 8.112, que é a nossa lei que rege a nossa carreira. Da década de 90 em diante, por exemplo, em 92, depois desse período de 85, 87, a Constituição, nós fomos definhando, o movimento sindical foi definhando, e a palavra mais correta é exatamente essa, porque nós fomos perdendo aquilo que a gente tinha conquistado durante esse tempo todo. Por exemplo, nós perdemos o piso, que era o correspondente a 3 salários mínimos da época. Nós perdemos o STEP, que era o fator multiplicador na tabela, certo? E a nossa tabela foi quase a zero. Nós que tínhamos um piso salarial de 3 salários, um piso correspondente a 3 salários, exatamente do neoliberalismo, que veio para massacrar o serviço público com aquela ideia de Estado mínimo. Não, o Estado não, ele pode
as estruturas do Estado têm que ser as mínimas possíveis, porque o Estado não pode se comprometer com gasto A, B e C. Então, essa ideia do neoliberalismo também afetou a nossa carreira e de uma vez por todas. Agora que a gente está conseguindo se levantar. Então, como é importante a história? Como é que a conjuntura dos momentos históricos que se passam em relação à política nacional, como é que é importante esse estudo e a colocação nossa em relação a essa prerrogativa, a esse pensar, né? Principalmente, pessoal, numa universidade, que a gente costuma dizer que as universidades são verdadeiras pérolas, né, em relação à nação. Porque dela, o nosso trabalho, o trabalho de cada um que a gente faz, contribui para que a gente tenha a melhor estrutura de desenvolvimento da nação, que são as universidades. Daqui sai tudo. E nós somos responsáveis por sair esse produto de desenvolvimento do país. Então nós poderíamos ter um tratamento muito melhor, né, em relação a quem manda no Estado. Mas infelizmente é difícil você ter uma política, né, de Estado. Sempre você tem uma política de governo. Então o governo que entra é o governo que acha que deva fazer aquilo segundo a sua lógica, segundo a sua ideologia. E na realidade nós temos que ter políticas de Estado. Nós temos que ter políticas que atendam a todos e não um grupo particular que entra no governo para fazer aquilo que ele bem entende. E infelizmente é o que está acontecendo. Entra partido, entra governo, sai governo e ele faz as questões no decorrer de um governo que a gente imaginava que era para ser diferente. Por exemplo, a questão da lei da greve. Estava com um servidor ali conversando antes, ele dizendo: ó, Zé, como é que a gente vai fazer que o meu chefe já está dizendo que vai botar falta que fizer greve? Essa pequena conversa que a gente pensa que não é importante, é de uma importância fenomenal, porque nós não podemos estar ainda nesse tipo de discussão. A nossa vida sendo ameaçada, a nossa aposentadoria sendo ameaçada e ainda esse embate, né, com o próprio chefe que também não entende que a gente está defendendo é o todo, não é a particularidade de alguma situação. Então é terrível esse tipo de posição. Por quê? Porque isso aí poderia ter sido resolvido, né, com a regulamentação da lei de greve, e que não foi. Poderia ter sido resolvido que os componentes do sindicato, os diretores sindicais, pudessem ser liberados para poder fazer o movimento. Não foi. Nós tivemos essa oportunidade e não foi aplicada. Essa crítica é verdadeira? É verdadeira. Nós tivemos a oportunidade e não aplicamos. Por isso, ainda essa agonia desse enfrentamento, principalmente com as chefias. A gente imagina que a greve tem que ser feita nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. E não é. Greve é um risco que se corre, mas em defesa do meu futuro, do nosso futuro. É uma atitude pessoal em benefício de uma coletividade, né? Então, essa consciência que se deva ter politicamente. Não é fácil você tirar essa cultura, né, que foi pregada anteriormente para o movimento hoje. Mas a gente está no caminho de desculturar e aculturar uma nova ordem, né? Em relação, até porque sempre vai ter um governo e sempre vai ter um trabalhador do outro lado. Esse embate, ele sempre vai acontecer. Por isso que a gente, e isso é uma convicção minha, né, é sujeito a críticas, isso era muito claro, e os trabalhadores daquela fábrica de castanha, você tem os partidos, né? Você tem o poder executivo, o judiciário e o legislativo, todos eles têm uma estrutura. Como tem uma estrutura, uma coisa chamada sindicato. Então ele não tem que estar agregado a outra estrutura do nosso ponto de vista. Ele tem que representar aquilo que ele disse: eu vou representar os servidores, no nosso caso, das universidades federais de Ceará. Então é para eles que eu vou trabalhar. Eu não vou trabalhar para partido. Então essa mistura, do nosso ponto de vista, ela não condiz com os momentos como a gente imagina que deva ser.
Porque sempre tem aquele discurso, não, mas o debate, o contraditório e tal, e enquanto isso a gente está perdendo reforma da Previdência, carreira, auxílios, o ataque está demais, enquanto isso a gente está debatendo coisas e o governo está avançando. Será que não tem ninguém que faça essa reflexão? Será que vai se eternizar você sofrer em detrimento, você deprime uma categoria toda, porque você é aplicado? Eram vários subgrupos, né? O NA, que é nível de apoio A, até o NS, que aí eu não vou debater com vocês, porque pelo grau de complexidade a gente vai perder tempo. Mas a gente poderia fazer seminários, né, para fazer um debate mais consciente de estrutura de carreira. A gente poderia, no particular, visitar a base e formar seminários, que é muito interessante essa discussão. Você tinha o NA1, que era o nível de apoio 1. Desse nível de apoio, você subdividia em NA1, NA2, NA3, NA4, NA5 e NA6. Aí via o B, B1, B2, B3, C, C1, C2, C3 tal, D, D1, D2, D3 e D4. Aí vinha o NS, que era NS1, NS2 e NS3. Ou seja, representando a categoria de apoio, a intermediária e a de nível superior. Então, essa configuração que estava no PUCRIS, nesse plano que a gente conquistou e que foi um avanço. Repetido, por termos conseguido 3 salários mínimos como piso e um STEP de 5%. A história é bem interessante. E em 2001, nós conseguimos, tendo em vista esse definhamento na nossa carreira, o nosso salário ficou uma miséria mesmo. Foi quase de a gente passar fome. Aqui, quem se lembra aqui o quanto os servidores públicos pertencentes às universidades sofreram com a questão do Fernando Henrique, da questão do neoliberalismo. E depois, inclusive, o Collor, que até tirou a poupança de todo mundo. Por conta disso, nós conseguimos uma gratificação, que é a famosa GAI, que é a gratificação de ensino, de atividades, através de outra greve, incorporar essa gratificação. Foi para o salário básico. Foi por isso que muita gente perdeu, por exemplo, o auxílio transporte, porque os 6% que é retirado do auxílio transporte incidiu sobre o salário básico. Então não ficava interessante que essa mordida administrativa do governo ficou maior daquilo que a gente ia receber mesmo. Por quê? Porque o auxílio transporte, tudo tem relação uma coisa com a outra. Ele era calculado no salário básico. Como o salário básico nosso, ele passou a ser 160, ter um valor de 160% em cima, então esse cálculo ficou desigual. E outros tipos de gratificações foram implementadas nesse tempo. A gente conseguiu respirar com essa incorporação da gratificação de 160%. Mas as maldades do governo continuaram, né? E por conta disso, dessa continuação, que o PUCRIS, ele caducou, praticamente. Toda essa organização do PUCRIS, que eu falei anteriormente, ele foi caducar essa nova carreira através do PCC-TAI, que foi construído nesse período de 2000 até 2004, com aplicação em 2005. Foi que saiu a lei 11.091, que é o plano de carreira e cargo dos servidores técnico-administrativos em educação. O PCC-TAI, ele foi altamente importante, porque ele representou uma reação. Ele representou também que o movimento sindical, principalmente das universidades, representado pela FASURA, ele foi, não tanto quanto em 88, mas ele conseguiu reagir e refazer, ou renascer das cinzas, quando ele elaborou o plano de carreira e cargos dos técnicos administrativos das universidades. E esse plano ele veio com uma grande novidade, que foi valorizar os servidores. Valorizar como, José René? Porque ele institucionalizou a importância do fazer institucional. Ele diz, em lei, na 11.091, em um dos artigos, que a partir de 2005, os servidores
tinham um olhar diferenciado em relação ao desenvolvimento institucional. Tanto é que o famoso PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, tem que ser obrigado a contemplar dentro dele o plano de desenvolvimento dos integrantes da carreira, o famoso PDIC. Ou seja, ele remeteu para participar do plano de desenvolvimento institucional, como foi agora essa programação lá da PROGEP, da própria instituição. Quando é que se viu isso na vida? O servidor ser convidado para discutir o PDI, né? Era difícil, então isso foi um avanço. E o PCCETAI, a 11.091, deu essa oportunidade, dessa visão institucional, dessa importância institucional. Tanto é que no bojo dessa carreira, dessa lei, a 11.091, exatamente estava contemplado a questão da capacitação formal e da qualificação, certo? Quando a lei imaginou isso aí, disse: eu vou capacitar o servidor e vou lhe dar também um prolabore por conta disso, que são os níveis de capacitação, e vou também fazer com que ele progrida na qualificação, se forme, né? Para que ele obtenha também esse incentivo, para que ele melhore a performance pessoal dele e a performance também contida na filosofia da Lei 11.091. E assim foi. Nós tivemos esse grande ganho, tinha baixado a época para 1,7 e hoje nós estamos com 3,9 também de incentivo à capacitação, que se soma ao salário básico. E em relação à qualificação, se vocês recordarem a tabela, quando você se forma e que o seu cargo não exigia que você tivesse um nível de escolaridade X, você tinha um percentual desse incentivo, que era no máximo, pessoal, de 20%. E agora se mudou, também através da luta, através de greve. Ou seja, esses percentuais estão exatamente iguais aos que os docentes recebem. Se você tem um mestrado, você tem um incentivo à qualificação de 52% na área direta e de 50% na área indireta. A capacitação, que é uma coisa diferente, porque são cursos informais que tem aqueles percentuais de 20, 40, 60, 40, 60, 90, 60, 90, 120, 120, 150, 180, para cada classe, ou seja, classe A, classe C, D e E, tudo isso agora está sendo, apesar da gente ter feito essa conquista de melhoria, é exatamente o motivo de a gente estar aqui nessa Assembleia, bem representada, e que está se contrapondo a que o governo está dizendo assim: tudo que vocês fizeram até hoje eu vou derrubar. Essa é a grande perversidade. Qual era a questão do diagnóstico que se tinha então a época política que se deveria enfrentar? Era essa discussão ideológica, essa discussão de visão de Estado. Saindo da visão de Estado mínimo, mas para uma visão de Estado macro, em que se veria todos os componentes que são os alavancadores do desenvolvimento. Essa divisão de valores que até então não tínhamos. Planejamento foi uma coisa importante que a FASURA teve que fazer. Porque geralmente os sindicatos passam como sendo estruturas desorganizadas, que são só estruturas de grito, né? Que fazem muito bem a questão do grito, até porque foi o que a gente ouviu até pouco tempo, né? Que nós não éramos organizados e nós não planejávamos, nós não teríamos a capacidade de planejar, mas nós demonstramos que temos, porque em relação aos outros setores, o plano de carreira nosso, estruturalmente, ele ainda é o melhor até hoje concebido. Apesar de que nas tabelas eles são pobres ainda, mas na estrutura filosófica, na questão da importância que a lei deu para nós,
ela foi exatamente importante, porque ela resgatou a questão do fazer institucional e colocou nós como responsáveis também por esse desenvolvimento. Mas a tabela continuou fraca. Por quê? Porque ela herdou o Púlcrice. Então, quando se fez o primeiro enquadramento, o enquadramento de 2005, ele trouxe ainda as prerrogativas da tabela do Púlcrice, básico complementar. Quando eu transportava de uma situação do Púlcrice para o PCCETAI, esse salário de enquadramento de um para o outro, quando ele saía do Púlcrice e ia para o PCCETAI, ele ganhava mais do que o PCCETAI. Aí teve que se corrigir, o governo inventou o tal de vencimento básico complementar. Aquilo que complementaria a perca que você teve nessa transposição de um plano para o outro. Vocês estão entendendo? Está muito ruim essa exposição? Porque eu me preocupo exatamente nisso, né? De não ter uma compreensão. Mas pode me interromper quando quiser. Então aconteceu esse famoso, essa defecção, né, do plano, que produziu esse VBC. Se ajuizou, mas como o enquadramento ele levou em conta o tempo do serviço, não teve na lei e era opcional. Quando o governo foi inteligente, como nós devemos ser inteligentes, porque ainda nós estamos perdendo muito, né? Por quê? Porque foi o que ele fez, né? Você poderia ter diluído, ter uma carreira melhor e maior. Hoje, a mulher, por exemplo, com 30 anos, ela chega no final de carreira e ainda fica, né? Antes disso, aliás, antes de 30 anos, ela chega e ainda fica sem ter nenhum tipo de incentivo. Vocês sabiam disso, né? Então essa é a nossa grande agonia, de você não ter uma carreira realmente com tempo, um longo tempo. Porque, por exemplo, o Púlcrice, ele demorou 14 anos. Ele teve uma sobrevida de 14 anos. Do Púlcrice ao PCCETAI, a 11.091, são demandados 12 anos. E ele já está caduco. Tanto na tabela, como também na concepção. Porque apesar de ter uma filosofia interessante, mas, por exemplo, a carreira evoluiu. Por exemplo, hoje você deveria ter uma carreira de pesquisador. Você devia ter o cargo de pesquisador. Não é? Muitos de vocês aqui não fazem pesquisa, muitos de nós fazemos pesquisa. E, no entanto, nós fazemos pesquisa, mas temos um cargo que não é de pesquisador, que nem, por exemplo, aliás, o docente também nem é cargo. É uma prerrogativa da carreira deles. Mas nós somos puros mesmo, né? Deveria ter a Comissão Nacional que discute com o MEC essa evolução, que já está precisando, porque já demandam 12 anos do PCCETAI. E, claro, obrigado. E essa assembleia, ela é altamente importante. Por que altamente importante? É pelo movimento de greve em si? Não. É porque nós estamos tendo a possibilidade de debater. Debater o quê? Exatamente a nossa vida funcional. Porque nós não temos essa oportunidade de estar no dia a dia sabendo o que está acontecendo, né? Em relação à nossa vida. Nós não temos essa possibilidade, né? E aqui a gente está plantando esse tipo de discussão para que a gente se aproxime mais desse movimento. Não só na greve, mas no dia a dia. Se aproxime mais do sindicato, cobre mais no sindicato, promova reuniões, seminários internos em cada setor, para que a gente se aposse da nossa vida funcional. Por isso que a gente tem que pensar, né? É muito interessante isso aí. Então, por exemplo, palavras-chave: planejamento coletivo, né? Servidor como sujeito do pensar e do fazer, muito importante. Espaço para o cidadão, eu discutir
Afinal de contas, por que eu estou sendo tratado dessa forma? Eu não estou respondendo aquilo que a nação me diz, eu não sou cidadão, por que me tratam assim? Por que a gente não resgata também esse tipo de discussão, né? A questão da negociação coletiva, que está aflorando agora com a reforma da trabalhista, né? Que é outra grande traição, né? E novos parâmetros para a relação de trabalho e a democratização. Nesse particular, se vocês me permitirem, também eu vou tocar nesse assunto. A questão da democratização é importante ser discutido? Claro que é. Porque o que é que a gente vê? A gente vê hoje que você tem uma estrutura de poder totalmente diferenciada daquilo que você imaginaria ser. Você tem um reitor que é eleito covardemente com 70% de importância para os docentes. Você tem 15% dos alunos e 15% dos técnicos administrativos. É muita covardia. A gente pode mudar? Pode, claro que pode. Não, mas a lei diz diferente. Sim, mas diante de um debate, principalmente que esse debate vá para a sociedade, para fazer essa denúncia de como é que é a estrutura de poder, desculpa, estou tendo, que é importante. Mas será esse debate toda uma discussão de compromisso, toda uma lógica de que se eu estou apostando que o meu voto agora é igualitário, também eu tenho o dever de cobrar e ele de cumprir aquilo que foi uma prerrogativa de campanha, por exemplo. Então esse debate de paridade, de democratização deve ser enriquecido com essas ideias. Não pura e simplesmente de você dizer que agora o meu voto vale, que muitas vezes vale, mas depois não fica valendo porque você não consegue mudar esse pensamento. Quantos assédios existem aqui na universidade, nessa estrutura de poder? Isso aqui também não é interessante, a gente vai perder tempo. Também não. Olha, uma coisa importante, teve um pequeno debate quando a gente foi lá na Projeto, convidado pela CIS, Comissão Interna de Estação do Plano, em que estava presente o pró-reitor. E tem tempo? E nós dizíamos naquela época que ele deveria, o pró-reitor, conhecer melhor o nosso plano de carreira, que até então ele passava por cima. E nós dizíamos da importância dessa visão, até porque a visão que ele tinha, se imaginava como política de pessoal, e na realidade não era, não aplicava a lei. E nós, naquela época, fazíamos ver a eles, de que o PCCTAI veio para lhe dar aquela importância institucional, para capacitar, para qualificar e para preparar o servidor de assumir também, se assim ele desejasse, a instituição deveria ter o agente facilitador de ele compor a administração. Por quê? Porque é o servidor que fica no dia a dia, não é o docente. O docente fica uma parte, se ele tem um cargo de direção, e o restante quem assume. Aliás, não é nem quem assume, ele assume no dia a dia a questão da administração da universidade. E a lei apontou para essa prerrogativa. A lei disse o seguinte, subliminarmente, ela disse, olha, eu estou dando importância para o servidor, eu estou capacitando, eu estou qualificando, dando essas oportunidades. O que foi que a lei quis dizer? Ela quis dizer que docente fique na sala de aula, porque agora o servidor está preparado para também, por um lado, convir que se eu tenho essa importância, eu me capacito, qualifico, eu estou apto a participar do processo de administração da própria universidade. Você avançou mais ainda. Agora você tem os cursos de preparação para mestrado, você tem o curso de preparação para doutorado, você tem toda uma estrutura sindical. Muitas vezes o servidor diz assim, o que é que esse sindicato está fazendo? Esse sindicato não faz nada.
é interessante esse tipo de crítica, porque está se fazendo tudo num momento de conjuntura difícil, que nós estamos evoluindo em muito dessa perspectiva. É porque ninguém tem que fazer uma coisa e correr, nós estamos fazendo isso. Não, isso é natural de quem assumiu a direção sindical, seja ela quem for, né? Então há essa discussão que a gente precisa até discutir mais em relação ao que o sindicato encaminha, porque do nosso ponto de vista nós estamos pelo menos dentro da razoabilidade das lutas, né? Uma realidade que tem que ser posta é que a nossa carreira... Quando a gente tem mais Estado, você é a favor do Estado? Porque pelo que eu entendo, quando a gente tem mais Estado, a gente tem mais imposto para poder bancar o Estado, tá certo? Aí eu queria saber a questão do Estado. Outra coisa, a aposentadoria, pelo que eu entendo da aposentadoria, é por causa que antigamente você tinha uma alta taxa de natalidade, ou seja, tinha um crescimento maior da população. E hoje em dia, as pessoas têm menos filhos. Portanto, aquelas pessoas que nasceram antigamente, que eram uma grande população, que estavam nascendo, hoje em dia já vão se aposentar, enquanto tem poucas pessoas trabalhando. Ou seja, a gente vai ter mais gente se aposentando e menos gente para trabalhar para poder bancar a aposentadoria. Aí eu acho, assim, na minha visão, necessário a questão da aposentadoria justamente para poder nivelar isso, entendeu? Calma, só um instante. Pois é, aí eu sou... As minhas ideias. Eu sou a favor de menos impostos. Sou a favor de mais empresas privatizadas. Não sou contra a questão do serviço público, não sou não. Mas a questão da mais empresas privatizadas é para poder dar mais liberdade e mais concorrência em questão de empresa. E enquanto isso, a gente vai ter com menos impostos, a gente vai ter mais empresas e você vai ter mais dinheiro para poder vir investir, entendeu? Por causa que você vai ter menos impostos para pagar pelos produtos. Que no caso aí vai ter mais concorrência e menos parlamentares, porque tem muitas pessoas hoje no governo, né? Enquanto a gente podia ter menos pessoas para a gente bancar no governo, entendeu? Eu sou a favor disso. Só para orientar. É assim, o Zé Raimundo ele vai concluir, ele tem 5 minutos, já foram tirados 2 aqui, ele vai concluir a fala, aí nós vamos abrir, tá certo? Para tirar. Não, é porque a gente deu a oportunidade dele, e ele é aluno, tá? Não é servidor, é aluno, veio aqui colocar a posição dele, é um espaço democrático, né? E o Pedro Henrique, então assim, nada contra, mas a gente abriu para ouvi-lo, tá certo? Mas assim, o Zé vai terminar, concluir, e aí nós vamos nos organizar para fazer as intervenções aqui, tá? É importante o debate exatamente pela oportunidade que sempre tem de discutir, né, em relação à nossa vida. E a nossa vida é definida nesses 30 anos que a gente passa aqui, se mulher, ou 35 anos se for homem. E agora, até está diferenciado, porque tem o fator também da idade. Esses 35 anos de contribuição para o homem, que estão agora já elegendo, e para a mulher também, 62, que é a proposta da Previdência, da reforma, para a mulher e 65 para o homem, também já alonga mais a questão da aposentadoria. Mas isso aí a gente pode debater. Concluindo, na realidade nós não temos uma outra mentira ou uma prerrogativa que foi colocada em relação à carreira. Esse esforço todo que a gente diz que tem uma carreira, mas na realidade não tem uma carreira como a definição. Carreira é você sair de um campo e ir para o outro, não é isso? Quando você tem os níveis de classificação A, B, C, D e E, se você tivesse a possibilidade de sair de um nível de classificação para outro nível de classificação, você poderia dizer que teria uma carreira. Por exemplo, os docentes, eles podem ter, eles entram como auxiliar, assistente, depois vem professor adjunto,
até chegar ao titular. Se poderia dizer, na concepção lógica da palavra, que isso aí é uma carreira. Se você pudesse conceber também, por exemplo, os militares, que podem ter a possibilidade de ser soldado, sargento, capitão, por aí, você tem essa possibilidade de percorrer uma coisa diferenciada daquilo que você iniciou no serviço público. Mas olhe como é que é definida a carreira, a nossa carreira. São duas retas, um no eixo das abscissas, né? E outro no eixo das ordenadas. Eu saio do nível, no padrão de vencimento 1, do qual eu entrei no serviço público, e vou percorrer até nessa lógica dessa reta. Imaginem uma reta, né, na vertical, que são os padrões de vencimento, do 1 até o 16. Que se acabam, né, e você não tem mais para onde ir. Então essa concepção de carreira, do nosso ponto de vista, é errada, porque você não tem a possibilidade de fazer uma ascensão funcional, e ainda você limita essa carreira, mesmo sendo percorrendo os padrões de vencimento a cada 18 meses, né? E os níveis de capacitação também a cada 18 meses, isso aí também não é concepção de carreira. E veja bem, concluindo, para a gente ir para o debate. Essa concepção o governo está querendo passar de 18 meses, que seria a questão da avaliação, que a gente faz a cada 2 anos, a cada 18 meses, para sair do padrão de vencimento 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4 e por aí vai, né, com um step de 3, agora está em 3,9%, que é o fator multiplicador, né, desse padrão de vencimento, e ainda também do nível de capacitação do 1 ao 4. Pois, veja bem, ele não só está, que aí é o final, para a gente ir para o debate, atacando que essa qualificação que demorou até hoje, e vai também interferir nos níveis de capacitação, passando de 18 meses para 24 meses, ou seja, 2 anos, alongando mais ainda o que já é longo para se chegar. E em relação à aposentadoria nem se fala, porque a aposentadoria não basta você acrescentar anos à vida, como o governo diz. Agora estamos vivendo mais, tal. É acrescentar vida aos anos. Eu tenho que viver melhor com qualidade, porque não adianta ficar numa rede, agonizando. Mas eu estou vivendo mais. Sim. Para quê? Então essa é a grande discussão. Muito obrigado. É importante agora que a gente faça aqui a nossa interação com esse tema, porque é esse tema, é esse conteúdo que nós estamos sendo ameaçados, é a nossa carreira, tá? Então a Márcia daqui é a primeira inscrita, nós vamos dar 3 minutos para cada intervenção, vamos fazer bloco de 5 pessoas, depois o Zé Raimundo responde, tá bom? E vamos tentar ver aqui o nosso teto até meio-dia e a gente encerra. Ok? Então a Márcia, que é a primeira. Aqui, do lado. A Márcia, Camila, Bolso. Bom dia, eu sou Márcia, trabalho na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, sou assistente social. Eu queria perguntar sobre a carreira, Zé Raimundo, algo que surgiu no PDI dos servidores, né? Foi informados que uma reitoria não poderia fazer reservas de vagas para cursos de pós-graduação. E alguns colegas colocaram de um plano de capacitação existente que trata dessas questões. Então, eu queria que você fala a respeito disso, né, e para esclarecer a gente. Só porque eu não posso me furtar do debate com o colega estudante, né, e assim, eu acho que se ele pergunta, cabe de nós esse também fazer desse espaço um espaço de formação, né? A primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que nós estamos numa sociedade extremamente desigual. Desigual do ponto de vista da cobrança dos impostos, né? Que você fala que quer diminuição, tudo bem, ok a bandeira da diminuição, mas que realmente quem precisa ser taxado, que seja taxado. As grandes empresas brasileiras,
não pagam impostos, e por isso que a carga tributária é tão pesada nas costas dos trabalhadores, né? Então nós temos uma carga tributária pesada e que nós pagamos a conta porque as empresas, as quais você defendia dizendo que queria que tudo fosse privatizado, elas sonegam, porque nós não temos a devolutiva desses impostos. E tem que haver, sim, uma luta para que haja uma redistribuição equânime, né, dos impostos, e que as empresas, os capitalistas, eles paguem a conta e não a classe trabalhadora. É isso. Camila. Bom dia, me chamo Camila, também sou assistente social da UFC, né? Trabalho na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Primeiramente, parabenizar a fala da Márcia e dizer que eu estou extremamente contemplada com a defesa que ela fez, né? Dos direitos sociais e da coisa pública. É tanto que o estudante faz uso de uma coisa pública, que é a universidade pública, paga com os impostos de todos nós, né? E aí a minha pergunta voltada para essa questão da carreira do servidor, Zé Raimundo. Eu queria, na realidade, entender o que de concreto já existe, né, de ataque ao nosso PCCETAI, certo? Assim, eu queria que você esclarecesse melhor, né, porque a gente sabe de toda a proposta perversa desse governo de atacar o servidor público. Inclusive, hoje eu vinha ouvindo a rádio sobre a reforma da Previdência, né, uma propaganda do governo que dizia assim: é necessária a reforma para aqueles que ganham muito, trabalham pouco e se aposentam muito cedo, né? Pois é, o Temer, por exemplo, se aposentou, né, já está aposentado, tem um salário como presidente da República altíssimo, né? Então, assim, para ele essa reforma não altera muita coisa, não. E, enfim, assim, dessas propagandas do governo, a gente vê todo, né? Eu, como assistente social, não ganho aqui 20 mil reais nessa universidade nunca, nem quando eu estiver me aposentando, né? Então, assim, vamos tentar, também pensar um pouco que nem tudo precisa ser engolido da forma como está sendo passado nas mídias, né? Então é isso, assim, minha pergunta com relação ao nosso plano de carreira é o que já existe mesmo de concreto, né, do governo com essa questão dos ataques ao nosso plano, tá? Obrigada. Só reforçar aqui, reforçar aos colegas servidores que estão almoçando agora no RU. O debate é sobre a carreira, o PCCETAI, de muita importância esse momento para todos nós. E não fique fora desse conhecimento. Continuando aqui o nosso debate, a próxima pessoa. Bosco. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu saúdo aí os estudantes, né, que é bom ele estar aqui conosco, somando. E também, Zé, aproveitar aí e fazer uns convites para eles também começar a procurar entender o que é defender o que é o direito do trabalhador, porque o trabalhador é digno do seu salário. A partir que é digno, não pode vir outra pessoa e querer tirar o que é mais de agradável ao suor do trabalhador. Mas, com tudo isso, Zé, eu faço uma pergunta. Zé, tantos anos por causa dessa nova lei, não ficar só no 16. Aí eu parei no 16 e não estou trabalhando ainda. Era só isso aí, Zé. Aquele conversa nós vinha falando muito tempo, né, Zé? Antes de ter esse debate. Obrigado, pessoal. Concluiu aqui, só tinham 3 pessoas inscritas, mas tem mais alguém que ainda tenha interesse de fazer algum questionamento, esclarecimento? Ok, então a gente vai passar aqui para a palavra para o Zé Raimundo para as respostas. A resposta, a pergunta da Márcia foi em relação à questão da reserva de vagas
para pós-graduação. Não é isso, Márcia? Que não estava sendo contemplada no PDI. Tipo assim. Uma coisa interessante. Logo que começou a se discutir a 11.091, se enxergou logo a possibilidade, por conta do que estava escrito na lei, do desenvolvimento do servidor, ou seja, ele estudar mais. E a partir daí, as de graduação, se não me engano era o GUNI, né? E o tecnólogo, e ali foi um avanço extraordinário, né? Que a instituição se movimentou para contemplar a questão da lógica da lei, da filosofia da lei. E ficamos altamente alegres porque conseguimos realmente configurar um curso de graduação como primeira prerrogativa, para depois avançar na pós. E o que foi depois, houve uma surpresa muito grande, porque o MEC intimou a universidade de que ela não poderia fazer reserva de vagas e nem privilegiar aquilo que era do poder público. O MEC entendeu, à época, de que a universidade estaria privilegiando servidores em detrimento da sociedade, porque estava patrocinando o curso de graduação da época, né? Em relação a essa questão. Aí houve um recuo. Houve um recuo da Progep, né? E houve um recuo institucional, porque se colocou na discussão a pró-reitoria de graduação, porque obrigatoriamente esses cursos teriam que ser feitos, claro, através da pró-reitoria de graduação, e ela se deparou com esse grande empecilho da lei e do MEC ter feito essa fiscalização. Fechou a questão, disse, não, daqui é uma coisa pública, isso aqui não pode ser do jeito que vocês estão fazendo. Então, esse embate, à época, a gente realmente teve um recuo, né? Mas a gente prosseguiu nessa discussão com o próprio governo. E em relação à graduação, teve esse baque muito forte. Então nós fomos para a discussão em relação à pós-graduação. E conseguimos também, através de greves e de discussões com a própria reitoria, de que se deveria sim ter vagas. Nós continuamos ainda com a discussão, que deveríamos ter vagas para os servidores, até porque a lei 11.091 dizia que eu tinha que me desenvolver, então teria que ter as condições para esse desenvolvimento. Então era uma falta de lógica você ter uma lei que aponta para o desenvolvimento e a universidade não patrocinar aquele desenvolvimento. Não, Zé, não é falta de lógica não, que eu posso fazer, mas por fora, tem que concorrer por fora e tal. E aí fica uma grande dúvida. Será que uma instituição não pode oferecer, naquele momento em que você está trabalhando um atendimento médico, mesmo por dentro do sistema? Quer dizer, era uma particularidade. Então essa discussão é importante porque essa alocação de vagas para após leva esse embate com a própria estrutura legal, né? E nós temos que avançar, Márcia, nessa prerrogativa do seguinte sentido, do meu ponto de vista, de que as estruturas sindicais, as estruturas de poder, e aí vai muito essa palavra poder mesmo, poder do reitor exercer uma autonomia, de que isso deve ser um ponto de pauta a ser levado para modificar esse tipo de pensamento que está, infelizmente, na lei, que o reitor, né, nas prerrogativas dele, diz ter que cumprir. Então, é um debate que ele tem que ser, e é legal conseguir com que a Andifes, as universidades, o MEC
avance no sentido de, eu tenho, olha como é importante a discussão da carreira. Eu tenho uma lei que é o PCCTAI, que aponta para a formação de graduação e de pós-graduação dos servidores, até para alavancar o processo de desenvolvimento, que a universidade está em constante desenvolvimento, precisa de novos conhecimentos. O ProEduc é uma das estruturas que dá esses conhecimentos, né? Principalmente acadêmico. Então, se precisa e tem um empecilho, vamos ver onde é que está o empecilho para a gente avançar junto ao próprio MEC, né? E a Andice também, que deve estar nessa estrutura, e a FASURA, e conjuntamente com a base dos sindicatos. Então, é interessante a sua pergunta, mas a gente remete a esse avanço de discutir, eu não sei se ainda dá tempo, no próprio PDI, essa mudança, ou não diria nem essa mudança, mas o avanço dessa discussão na estrutura maior do poder. MEC, consumo em nível local, arguir a questão da autonomia mais perspectiva, de que você conheça as instituições e defenda as instituições em relação aos problemas A, B, C, D e E. Então, é muito interessante o que a Márcia colocou. E nós podemos avançar, se nós já anotamos, e vamos provocar o avanço dessa discussão, que não é tão fácil, mas é viável nessa conjuntura que a gente está. Até porque, Zé, tem algumas vagas que, por exemplo, no MAP e FCE tem uma turma exclusiva para cada um dos servidores. É assim, fica nos acordos internos e o reitor diz que não pode, mas pode. Então eu vou só responder aqui o restante. Mas é bem interessante essa questão, mas muito interessante mesmo. Então está anotado, Márcio. Está anotado para a gente avançar, certo? A Camila, do PCCTAI, ele estava ameaçado. Por quê? Porque, infelizmente, a descrição das atividades, dos cargos, cada um aqui tem um cargo. Então, aquela descrição do fazer dos cargos, elas não foram transferidas, elas não foram implementadas no PCCTAI. E houve e quando se deparou com a questão da rehierarquização ou da rearrumação das classes A, B, C, D e E, a aglutinação, que a Márcia falou da última vez, da carreira, se deparou de que o que estava sendo proposto pela FASURA estava irregular, porque a descrição dos cargos no PCCTAI, ele não aconteceu. Aí o governo remeteu para o PUCRIS, a definição desse escrito. Aí o governo, a primeira visão que ele teve, e ele pegou carona, disse: é aqui que eu vou entrar. E essa entrada dele foi querer remeter, e há uma ameaça até constitucional, de, por exemplo, descaracterizar totalmente o PCCTAI por conta desse erro que aconteceu da não descrição dos cargos contidos no PCCTAI. Aí ele quer voltar para o PUCRIS. Ele tendo essa prerrogativa, e aí, Camila, é a verdadeira ameaça, que ela não é desse ponto de vista pontual, porque do ponto de vista pontual está lá, é a questão de congelar, e ele está segurando, mas até o final desse mês já está na Secretaria, de Governo, toda essa proposta de reestruturar a carreira, tomando o PUCRIS. Olha aí. E aí você vai com atraso. Aí você vai com atraso. Então a grande ameaça foi essa pisada de bola, de ter passado esses 12 anos
sem ter. E esse ofício do próprio MEC dizia: eu transformo em vantagem pessoal, congelo, ele não vai mais aumentar e vou reestruturar tudo porque eu tenho essa prerrogativa. Isso aí é real, por conta disso aí. Deu para entender? E a capacitação da mesma forma. Ele limitar o que a 11.091 diz, remetendo ao conceito anterior que é do curso. Deu para entender? Bosco. Finalmente, né? O Bosco, ele apontou por que é que não se aumentam os padrões de vencimento para dar uma folga à própria, o que eles chamam de carreira, ou seja, os padrões de vencimento, ao invés de ser de 1 a 16, ser mais do que 16, e também aumentar para conter a vida funcional do servidor os padrões de vencimento. É isso, Bosco? É isso? A Fazubra, há muito tempo, ela persegue, aliás, na própria construção do PCCETAI, a Fazubra já apontava para isso. Na realidade, não seria 16 padrões de vencimento. O que se reivindicou, o que o movimento sindical vai passar para mais, infelizmente, né? A não ser que a gente realmente tenha uma discussão de luta e se una mais, porque a gente nós somos muito, como é que eu diria, acomodados. O governo está matando a gente, mas a gente está nem aí. Vai de um gato pingado para ali, para uma assembleia e tal, participa ali. Mal sabe que a vida dele está sendo destruída e a gente está, inclusive, valorizando uma coisa. A gente está morrendo, mas está dizendo assim: não, mas essa outra coisa aqui que está acontecendo, que é importante discutir, é mais importante? Não. Será que é mais importante eu me aposentar com 80, 90 anos, sem qualidade de vida, se aposentar? Se aposentar. Que a lógica do governo que é arrecada, e não gasta, com nada. Por isso que não existe essa questão da lógica de que a previdência é deficitária. Não existe. A gente está pagando, os mais novos pagam pelos mais velhos, quem aposentou, mas é dinheiro vivo que está entrando através do contra-cheque. É volume grande de dinheiro. Para quê? O retorno existe? Talvez não exista. Então, a Fazubra, essa remodelação pela comissão do MEC. Uma informação. Como é que é a coisa? Em nível local, nós temos uma coisa chamada CIS, que nós deveríamos debater melhor, que é a Comissão Interna de Supervisão do Plano. Em nível nacional, nós temos uma coisa chamada Comissão Nacional de Supervisão do Plano. Todas as prerrogativas que a CIS local, essa comissão, que foi eleita recentemente, tem de visualizar o plano e promover alterações, ela manda para a Comissão Nacional, que foi instituída também por portaria. E através dessa Comissão Nacional, ela discute com o MEC, e é prerrogativa legal daquelas possíveis modificações que foram levantadas pela CIS local e pela Comissão Nacional. Olha como é importante, né? E aí, Bosco, há sim essa preocupação de se elastecer, já que agora ninguém sabe nem mais. Agora nós perdemos até o bonde, né, da história, porque é uma indefinição total de que idade. Eu sei que a idade, estão dizendo que vai passar 65 anos para homem e 62 para mulher, e a contribuição também do conceito de Estado, vamos debater, né, eternamente. E a nossa vida? E a nossa vida? Ah, não, mas isso aí não. É a nossa vida que está em jogo, do pessoal para o coletivo. A Terezinha vai dar aqui uma fala em relação aqui a alguma questão, depois a gente vai encaminhar aqui o encerramento e tem uma proposta aqui para o final, tá? Bom dia a todos. É porque quando a gente participa, quando a gente começa a participar do movimento sindical,
A gente fica com tanta assim, com o sangue acelerado. Cada coisa que a gente escuta, aí o nosso sangue ferve. E aí começa a pensar e pensar, assim, meu Deus do céu, como é que a gente ficou anteriormente, só escutando, sem participar, sem estar junto, né? Porque não é só o movimento, não é só o sindicato que faz, né? Que tem que fazer, que tem que lutar, que tem que ir atrás, correr, informar, nós somos responsáveis. Então isso hoje eu vejo, né? Que eu sou, né, fui eleita como representante sindical de base, eu vejo uma importância tão grande, né, de estar levando todo esse debate. E um dos debates que mais me incomodou aqui foi sobre a questão do mestrado do Poleduc, porque pelo que eu vi, né, que eu participei já 2 vezes, eu vi que esse mestrado ele não é para servidor. Não servidor, nós que ficamos tribunal, onde é que nós, servidores, que estamos trancafiados dentro de uma sala atendendo, vamos ter condições de fazer isso? Eu achei isso um desrespeito tão grande, que eu não sinto mais nem vontade de participar. Eu participei 2 vezes. A primeira, nem a minha especialização eles olharam. Veio o professor Maxwell, que eu digo o nome mesmo, dizer que eu não tinha especialização. Eu disse, então o senhor não viu o meu currículo. E a outra vez eu fui deferida e ele falou que não tinha pontuado e pronto. Eu disse assim, como eu tenho experiência de mais de 20 anos e eu não fui pontuada, né? E tinha pessoas lá que foi pontuada com 2,6 e que teve o quê? O privilégio de fazer a prova. Ou seja, esse mestrado a gente tem que discutir mesmo para a gente saber se esse mestrado é para o servidor, é para nós. E isso eu acho que a gente tem que debater, como o Zé Raimundo falou, a Márcia. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção. Então, assim, eu espero que eu tenha uma resposta, né, que eu também vou lutar. Vou lutar também para outro servidor, mesmo que eu não entre, mais outro servidor entrar. Mas que seja feito para o servidor. Tá? Obrigada. Oi, pessoal. Eu também sou representante aqui do PC, lá da STI. E eu queria primeiro agradecer pela presença de todos, né? Aqui, apesar de falando aqui com a Eveline, aqui no PC tem aproximadamente 2.000 servidores e infelizmente é muito pouco, né? Muitas poucas pessoas aqui presentes. E fico até triste de ter visto alguns colegas meus mesmo de setores passando para almoçar e não ter nem sentado, ter a dignidade de sentar aqui para ouvir pelo menos alguma coisa que na verdade é benefício para eles, né? Eu estava lendo aqui esses textos e vi o tanto de vitórias que já foi conquistada e eles não têm essa sensibilidade. Muitos já, com certeza, estão já com alguns benefícios dessas greves que aconteceram, já estão usufruindo dos benefícios, né? De fazer artigo, como ela falou, e ter experiência, né? E também compacto com o que o Zé Raimundo falou sobre a questão das pessoas estarem acomodadas. Realmente é muito triste ver as pessoas nos setores vendo nós nessa luta, né, na greve, e continuar nessa acomodação. Na verdade, o que eu percebo é que as pessoas hoje são muito imediatistas, eles querem respostas muito cedo para algumas questões. E essas nossas lutas geralmente são coisas a longo prazo, você não conquista imediatamente. É tanto que coisas que eu percebi da luta que foram de 2004, às vezes está sendo conseguida agora, está sendo implementada agora. Então realmente são lutas que demoram muito tempo. Infelizmente eles não conseguem, por ser imediatistas, não conseguem perceber isso. E muita gente vai sofrer com isso, né? Então, para não alongar mais, eu agradeço ao Zé Raimundo pela essa explanação, foi excelente, eu fiquei contemplado e agradeço também por ter feito aqui no PC
E acho que deveria ser feito mais vezes, né? Porque, como a Eveline falou, aqui é onde tem o maior fluxo de servidores. E se a gente fizer esse tipo de atividade, com certeza aos poucos eles vão começar a virem para esses encontros. Muito obrigado, viu? Boa tarde. Colegas, fechando mesmo esse momento, eu queria fazer aqui uma breve leitura mesmo, mas de um artigo que nos contempla muito nessa luta. Um auditor fiscal lá do Amazonas fez um artigo e publicou no jornal. Vejam só o título do artigo: servidores públicos reajam. E ele disse: espalhados por todo o território nacional, os servidores parecem não ter consciência do poder e da força que têm, sejam federais, estaduais ou municipais. Eles são os responsáveis pela implementação das políticas públicas, o elo de ligação direta com a sociedade brasileira, o contato com aqueles que mais precisam de atenção do Estado brasileiro e dos serviços certos milionários. Hoje, por exemplo, os servidores são acusados de serem os culpados pelo falso rombo da Previdência, quando sabemos que os maiores devedores são as empresas e até o governo, todos publicados na lista dos 500 maiores devedores da Previdência, cujos valores bilionários não retornam aos cofres públicos, causando prejuízo direto à sociedade. Aqui é só um trecho, mas é só para a gente fechar em todas as falas que foram ditas aqui, né, o que foi colocado aqui no tema do PCCETAI, a importância dele, a importância histórica que nós tivemos para essa conquista, as falas que foram colocadas aqui, as intervenções, os relatos, os testemunhos, a forma de ver hoje a nossa condição dentro da universidade, né? Como é importante nós estarmos nessa luta hoje. Realmente, o campus do PC, e aí eu quero dialogar com todos os colegas que estão agora almoçando no restaurante universitário, aos alunos que estão passando aqui, que também fazem parte dessa comunidade universitária. Nós, servidores técnicos administrativos da UFC, somos responsáveis pelo nível de qualidade que essa universidade chegou. Isso é motivo de orgulho. Essa universidade está entre as nos atingir. Está aí o PDV, está aí a avaliação negativada que está sendo conduzida aí para uma certeza. Por enquanto ela está sendo trabalhada aí nas comissões do Congresso, mas se nós não nos articularmos, ela vai se transformar em uma realidade. Ela vai deixar de ser um projeto para ser algo efetivo. E nós vamos estar aqui sendo demitidos por uma avaliação de desempenho. Não é possível isso. Não é possível. Então, servidores públicos, nós vamos reagir. Vamos falar. Vamos conversar com as pessoas. E vamos conversar também com os nossos familiares, dizer o que é que está acontecendo com a gente. Porque na hora que tirar do nosso salário, vai faltar para pagar a água, o colégio, a alimentação, o mercantil. E aí, o que é que nós vamos fazer? Então, não é mais momento da gente ficar paralisado. Não é. É agora o momento. É nesse momento. Então, vamos reagir. E a minha proposta, diante de um material que foi muito bem construído para esse dia de hoje, porque está aqui esclarecendo a todos nós peguemos esse material e vamos para dentro do restaurante distribuir aos colegas que não vieram. Porque essa é a nossa motivação. Se nós queremos uma greve forte, vamos fazer uma greve forte, com atitude. Então eu convido todos nós que estamos e vamos construir isso agora. Peguemos o material que está aqui e vamos para o restaurante. Essa é a minha proposta. Agradecemos a todos. Vamos continuar na nossa programação. Não percamos a nossa programação, certo? Tem a carta também à sociedade, que é importante a gente entregar para os nossos companheiros, alunos que estão aqui hoje, que também são